senador Tasso Gereissati. Senador, eu não sei se o senhor tinha a questão das operações internacionais. Eu aproveito também aqui a presença do... O Tasso também fez essa pergunta. Tá? Eu fiz aqui, o senador Cristóvão Buarque fez essa questão também. Então, aproveito para, nesse ponto, tocar. O senador Agripino também levantou esse ponto. É a questão da transparência das operações internacionais. Eu não sei se todos os senhores estavam aqui no momento, o senador não estava, mas eu vou ler, eu não vou ler tudo, porque já o fiz, uma informação do excelentíssimo ministro Armando Monteiro, que é o ministro ao qual estou vinculado, que é a seguinte: sob acompanhamento permanente da Comissão de Avaliação de Documentos Sigilosos, CEPAD, portaria, encontra-se atualmente em andamento estudos com vistas à reavaliação ex officio dos documentos classificados como sigilosos no âmbito desse Ministério, mais especificamente aqueles que tratam de operações de financiamento da exportação de bens e serviços brasileiros para Cuba e Angola no âmbito dos programas PROEX, IBNDEX e EXIM. Ele segue aqui, ele fala que nós, obviamente, temos que observar o sigilo bancário e outros normativos, e eu propus, senador, para que eu possa subsidiar ao processo que o ministro Armando Monteiro está pondo em marcha, que uma comissão mista da CAI e da Comissão de Relações Exteriores possa, numa reunião técnica de trabalho, obviamente uma reunião fechada, possamos trabalhar como aperfeiçoar o processo de disponibilização das informações de comércio exterior. E eu peço para mostrar de novo aqueles slides 7, porque ele mostra o seguinte, eu estou repetindo aqui porque nem todos os senhores estavam aqui, tá, naquele momento. Veja o seguinte, é aquela tabela ali de baixo. Relatórios anuais online, todo mundo faz. Segunda linha, portal de transparência com requisição de informação, o EXIM americano, o US EXIM, e o BNDES e o Banco da Grã-Bretanha. Tá? Estatísticas detalhadas por valor, do valor por exportador e por país, o único que supre é o BNDES, o EXIM americano e o BNDES. Nenhuma outra agência de exportação de país desenvolvido supre informação detalhada e individualizada de comércio exterior. Por quê? Porque essas operações muitas vezes têm... Pois não. Me permite, a minha pergunta é, não estou pedindo informações detalhadas, se essas operações, por exemplo, de venda de bens e serviços que uma determinada empreiteira brasileira vai construir um porto ou vai construir uma estrada em outro país, seja Cuba, Venezuela, o contrato firmado entre o BNDES é entre a empreiteira brasileira ou é entre o órgão de governo ou a empresa portuária do país subsidiado? Pois não. O contrato é feito com a empresa importadora ou, se for um caso de um governo, com o governo. Por exemplo, no caso de Cuba, do porto de Cuba, é com o governo? É o governo, se for uma exportação de aeronaves para uma companhia aérea, é a companhia aérea. Na exportação eu entendo, no caso de uma... Governo é o governo. O prestador de serviços, ele é interveniente e é um prestador de serviços, tá certo? Então é diferente, ele não é um crédito ao exportador de serviços. Tá?
Outra informação importante. Regional, só acompanhando. Outra informação importante, senador, é que o dinheiro não sai do Brasil. A gente não remete o dinheiro para o exterior para comprar. O dinheiro sai do BNDES para pagar em reais a exportação devidamente documentada e auditada. Então, o governo emite e reconhece uma fatura, nós verificamos através de empresas de auditoria se a exportação foi efetuada e aí a gente libera gradualmente o pagamento em reais ao exportador no Brasil. Estão querendo terminar o plano plenário. Vamos lá, ficamos... Tá. Tá. Então, prosseguindo, presidente. Desculpe. Então, eu voltei para aquele assunto lá para o item 7, porque tanto eu não sei se o senador Caiado e o senador Cássio estavam aqui, ou mesmo o senador Tasso. Eu volto. Municípios com pelo menos um cartão BNDES. Olha o Ceará ali. Olha ali o Ceará. O Ceará está lá todo verdinho. Todo verdinho, não tem nenhum pontinho branco. Nenhum pontinho branco. Olha Pernambuco como está uma beleza, o seu estado. É um orgulho. Passe para o item 7, mas a culpa por favor. não pode ser do banco, né? Bom, então, eu queria... Fazer um registro, presidente. Essa proposta do presidente Luciano Coutinho é uma proposta muito importante. Em função aí dessa discussão e da carta do próprio ministro Armando Monteiro, acho que as duas comissões, a CAI e a Comissão de Relações Exteriores, a gente fazer uma discussão técnica fechada para ajustar, inclusive, essas informações. A gente compreende que determinadas informações que são de fundo empresarial, claro que isso é preservado e qualquer país do mundo faz isso. Agora, aquilo que diz respeito às operações do BNDES com as empresas e com os países e com os governos, eu acho que nós podíamos muito bem, nessa reunião técnica, efetivamente estruturar procedimentos para que a gente discuta isso abertamente, sem restrições de sigiloso, de secreto e outras coisas que acho que não valem, em função até do próprio papel que o Senado Federal tem. Presidente, eu só estou aguardando a resposta dos caminhoneiros, que eu preciso ir também. Desculpe. Mas eu fiz essa proposta com o sentido de que a gente organize uma reunião técnica para discutir a melhor forma de fazer, porque eu estava explicando que, às vezes, se você individualiza uma operação e permite inferir condições comerciais, preço, nós podemos criar prejuízo para a capacidade de competir das empresas brasileiras, né? Então, esse é um tema complexo e eu gostaria de compartilhar, de ouvir com a casa, né, tecnicamente, num seminário, a melhor maneira de aperfeiçoar as nossas estatísticas. Agora, as operações são reportadas, a gente reporta por país, o volume de operação por país, o volume por exportador e a lista. A gente só não individualiza contrato a contrato no caso das operações internacionais. Essa é só a diferença e nós precisamos encontrar um caminho técnico para ele. Senador Blay. Presidente, antes de o senhor me responder a questão dos caminhões, talvez eu não tenha entendido direito as colocações aqui. Mas o Vassaria colocou que nós financiamos bens que saem do Brasil para fora, correto? Sim, nós financiamos... As empresas brasileiras e o serviço é feito aqui, enfim, o dinheiro fica aqui internamente. Mas nesses financiamentos, tipo, foi para Cuba, eu estive lá no Porto de Mariel, tem equipamento brasileiro lá, tem tecnologia, tem serviço de empresa brasileira, mas equipamentos eu acho que não são brasileiros. Equipamento brasileiro também. Aqueles guindados que tem lá são brasileiros? Tem muito equipamento brasileiro, tem equipamento chinês, mas tem muito equipamento brasileiro e serviço. Mas aí o chinês somos nós que pagamos ou não, Cuba que pagou? Não, eu estou dizendo que
O equipamento chinês eu não sei como foi financiado. Eu sei pelo testemunho de alguém que visitou e me disse que viu equipamentos. Mas, na verdade, nós só podemos financiar equipamentos fabricados no país e serviços no país. Mas especificamente nesse porto, presidente Luciano, eu conheço, eu estive lá, e, assim, de equipamento, tem muito pouco pelo valor investido lá. Mas é acesso, terraplanagem, asfaltamento do pátio, enfim, a infraestrutura local, né? Então, tá. Vossa Excelência esteve lá também, então tive lá. Viu in loco, tá? Foi um belo num porto. Tá. Eu, obviamente, vou verificar lá para lhe dar uma informação precisa sobre quais equipamentos brasileiros estão lá. Agora, eu voltando aqui, senador Blairo, eu me perdi um pouco. Só um pouquinho, eu fiz uma pergunta sobre a lucro entre a diferença de taxa que o BNDES paga. Pois não, senador Tasso, eu vou voltar à ordem aqui e responder ainda que isso. A fonte principal do lucro do BNDES é o spread obtido nas operações de crédito. Certo? A outra fatia importante do lucro, em média, são os resultados da BNDESPar. E há uma pequena fatia também, que varia, às vezes não é tão pequena, do spread de crédito das operações Finame. E há também um pedaço da operação que vem da tesouraria. É isso que talvez Vossa Excelência tenha se preocupado. Né? Por quê? Porque uma instituição do porte do BNDES precisa ter um colchão de caixa mínimo. Tá certo? Você não pode operar um banco que desembolsa 188 bilhões e tem sempre 3 meses à frente de 10, 15 bi para desembolsar, sem manter um caixa mínimo. Esse caixa mínimo é um caixa mínimo que é absolutamente em linha com o equivalente ao que o Banco Mundial mantém, que o BID mantém, etc. Porque essa pergunta já havia me sido feita aqui no Senado, em outra ocasião, pelo senador Luizio Nunes, né? Porque alguém lhe dera a informação de que o lucro do BNDES vinha de operações de tesouraria, ou vinha do spread entre a TJLP e títulos públicos. Não é verdade. Essa é uma fonte pequena do lucro e é uma contingência necessária. Nós temos que pegar uma parte do nosso retorno, entrada de recursos e ter uma guarda mínima de caixa que naturalmente é aplicada em títulos federais. Mas não há excepcionalidade. E eu terei muita satisfação em enviar o último balanço do banco, se Vossa Senhoria quiser, inclusive que nós vamos ter que mandar aqui uma equipe. Eu ofereci ao senador Ataídes, que acabou de sair. O senador Ataídes me pareceu aqui muito preocupado com entender vários números, e eu disse aqui para ele que nós não vamos facilitar a vida dele, nós vamos mandar aqui uma equipe de contabilidade para explicar para ele, porque havia muita dificuldade de compreensão, nós vamos facilitar a vida, nós poderemos fazer-lhe também uma exposição sintética da origem dos lucros do banco. Né? Então, em relação a outros pontos, o senador Roberto Rocha, eu já chego lá, senador. É que eu estou seguindo a sequência.